Amém? Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os seus vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou aos pés do tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? A igreja pode se assentar nessa noite? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Hoje nós viemos falar um pouco de prisão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Aqui a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas estavam indo para onde? Orar. Aleluia, Jesus. Eles estavam indo a uma oração, para orar. E ali apareceu aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. E ali Paulo se perturbou, porque não foi só uma vez que ela ficava falando. Aí vem, aleluia, Jesus, os filhos, aleluia, de Deus, que vem trazendo, ministrando a palavra do Senhor. Estou falando das minhas palavras, aleluia, Jesus. E ali Paulo se perturbou. E, em nome de Jesus, expulsou aquele demônio daquela jovem, daquela mulher. E ali, os magistrados, aleluia, Jesus, aquele povo daquela época, os seus senhores e os magistrados ficaram o quê? Enfurecidos. Ficaram com raiva de Paulo e de Silas. Por quê? Porque eles, aleluia, Jesus, libertaram aquela mulher da prisão. Olha que triste, né, gente? Ficaram nervoso com Paulo e Silas, porque libertaram aquela mulher da prisão. Aquela prisão que ela tinha, porque ela dava lucro. E quantas vezes, aleluia, Jesus, nós estamos em prisões que nos dá lucro, né? Aparentemente, né? Aí não deixo esse pecadinho, porque me dá lucro. Eu não deixo fazer isso porque vai me fazer falta, né? Aleluia, Jesus. E aqui eles se revoltaram contra Paulo e Silas. Aleluia, Jesus, e fizeram o quê? Levaram ele para a prisão. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer nessa noite, que esses pecadinhos, que muitas vezes, aleluia, Jesus, que nós não tiramos, não deixamos, eles nos aprisionam. Eles nos levam o quê? Para uma prisão. Aleluia, Jesus, né? E aqui Paulo e Silas foram para uma prisão. Por quê? Porque eles estavam fazendo o bem, levando a palavra de Deus para aqueles que eram os cativos. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz: ide levai a minha palavra, ide levai o evangelho. Eles estavam trabalhando. E quantas vezes nós ficamos presos nessas prisões, que nós mesmos, a palavra do Senhor diz que muitas vezes nós pegamos com as nossas próprias mãos. Aleluia, Jesus. E Paulo e Silas foram presos. E ali naquele povo ficaram revoltados com ele. E eu quero falar um pouco sobre prisão. Aleluia, Jesus. Quantos de nós, como eu falei nessa noite, estamos presos nas nossas
Vamos falar assim, não é nem pecado, achamos que não é pecado. Essa mulher, para ela estava dando lucro, ela estava recebendo, ela estava tendo vantagem ali, ela também estava tirando a vantagem dela. Ela também estava recebendo algo. E quantas vezes, aleluia, o adversário, ele quer nos limitar, aleluia, Jesus, para que nós não prosseguimos no caminho do Senhor. Aleluia, Jesus. Aqui Paulo e Silas estava fazendo a obra, estava levando a palavra. Mas quantas vezes o inimigo nos paralisa para quê? Para nós não viemos na casa do Senhor, para que nós fazemos a obra do Senhor relaxadamente. Aleluia, Jesus, para que nós não caminhamos com o Senhor como nós devemos caminhar. Mas quantas vezes o inimigo, ele é muito astuto. E ele quer nos aprisionar. Aleluia, Jesus. Ele quer nos aprisionar muitas vezes com o quê? Doenças, com desculpas, com cansaços. Aleluia, Jesus. Né? Ele quer nos paralisar, ele quer nos limitar. Hoje eu não vou. Aleluia, Jesus. Uma coisa tão simples, né? Hoje eu não vou, está frio. Acabei de chegar do trabalho, eu não vou, hoje está frio. Eu vou ouvir a live. Aleluia, Jesus. Na palavra do Senhor diz que nós temos que congregar. Aleluia, nós estamos nos últimos tempos. O Senhor quer que nós estejamos em comunhão na casa do Senhor. Aqui na casa do Senhor, onde o Senhor trabalha na minha e na tua vida, aleluia, Jesus. Onde através da vida do meu irmão, eu sou lapidada, eu sou trabalhada. Ou através da minha vida, trabalho na vida do meu irmão, aleluia, Jesus. E quantas vezes o inimigo quer nos limitar, através, aleluia, Jesus, nos paralisando, através das situações. Sempre nós colocamos algo, sempre colocamos desculpa, aleluia, Jesus, para quê? Para que nós ficarmos na prisão. E a palavra do Senhor continua falando que além de ser colocado na prisão, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor diz que lançou no cárcere interior. E aí o Senhor, eu fui buscar no dicionário o que significava, né? Eu falei, meu Deus, eles foram presos, jogados lá. Eu sei que trazendo, os estudos falam que essa prisão era uma prisão escura, lá embaixo, não era superior, era inferior, então era dentro, era escuro, úmido, cheio de coisa. Mas eu fui pesquisar no dicionário e me surpreendeu, porque eu não tinha esse conhecimento, que fala que prisão é cárcere interior, significa que você está preso psicologicamente, emocionalmente, preso nos seus medos, presos isso é uma prisão mental, é uma prisão física. Ali, eles colocaram Paulo e Silas naquela prisão, não só, aleluia, Jesus, porque o físico dele estava machucado, porque ele foi o quê? Açoitado, eles apanharam, aleluia, Jesus. Mas eles não queriam só fazer isso com ele. E quantas vezes o inimigo quer fazer isso comigo e com você? Trazendo medo, aleluia, Jesus. Trazendo, aleluia, Jesus, ansiedade, aleluia, Jesus. É a situação da época hoje, né? Hoje o que nós vimos é isso. Ansiedade, pânico, um monte de coisa. O inimigo quer o quê? Nos paralisar. Ele quer nos deixar. Além de nos colocar numa prisão, eles querem colocar ainda mais profundo. Aleluia, Jesus. Nesse cárcere interior. É lá embaixo. O inimigo quer que nós ficamos embaixo. Mas aqui nós vemos, aleluia, Jesus, a vida de Paulo e Silas. No meio dessa situação. Eles foram chicoteados, eles apanharam, aleluia, Jesus. Eles estavam ali com o corpo todo dolorido, mas eles não pararam de orar e louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Como vale? A palavra do Senhor, comecei a ler falando o que eles estavam indo para onde? Orar. Como que é você ter uma vida de oração com Deus? Aleluia, Jesus. Paulo e Silas, a palavra do Senhor vem falando que essa prisão, aleluia, não limitou ele. Não limitou eles. Eles não ficaram presos, aleluia, Jesus, nas dificuldades. Eles não olharam para a situação. Eles não olharam para aquele lugar onde eles estavam presos. Eles não olharam, aleluia, Jesus, para a dor que eles estavam sentindo, aleluia, Jesus. E quantas vezes nós temos uma dorzinha e a gente começa a olhar para a nossa dor e aquela dor nos paralisa, nos prende. Aleluia, Jesus. Eles não olharam para isso. A palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que eles, aleluia, Jesus, estavam o quê?
louvando e orando ao Senhor. E a palavra do Senhor também vem falando aqui, aleluia, Jesus lançou o castro interior e lhes segurou aos pés do tronco. E eu fui buscar, eu falei, mas meu Deus, que situação que esses homens, por causa da tua palavra, eles sofreram. E eu falei, vou trazendo para nossas vidas, né? Aleluia, preso também, a gente vai ver que eles eram presos nos pés. E o que o Senhor ministrou no meu coração? Quer nos paralisar, quer paralisar a tua caminhada com Cristo. Aleluia, Jesus, quer que você fique preso. Aleluia, Jesus, porque eles queriam que eles, além deles estão nessa prisão. Aleluia, Jesus, eles queriam mexer no psicológico deles, mas eles também queriam prender, aleluia, Jesus, eles, para que eles não continuassem andando, aleluia, Jesus, na palavra do Senhor. E quantas vezes nós ficamos presos, aleluia, Jesus, limitado, é isso que o inimigo tenta, aleluia, Jesus, fazer isso com nós. Para que nós não caminhamos na palavra do Senhor? Para que nós viemos nos enfraquecemos, aleluia, Jesus. Mas a palavra continua dizendo, aleluia, Jesus, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. Eu não sei como é que está a tua situação, eu não sei o que você veio buscar nessa noite, eu sei o que eu preciso. Aleluia, Jesus. E essa palavra falou muito comigo, aleluia, Jesus, porque quantas vezes, aleluia, Jesus, a gente somos vencidos. O nosso corpo, nossa mente, é uma luta constante, porque, aleluia, Jesus, você vem do seu trabalho cansada, né? Você tem uma dificuldade com a situação, aconteceu, e você tem que o quê? Vencer. Orando e louvando ao Senhor. Porque quando a gente começa a orar, chamar o Senhor, aleluia, para nós, para perto de nós, Senhor, eu estou cansada, mas eu vou te louvar. Senhor, eu estou cansada, eu estou sentindo dor, mas eu vou te adorar. Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, não estou bem, mas eu vou lá te adorar. Aleluia, Jesus. E quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, aleluia, Jesus, aí o Senhor vem e nos liberta, e nós somos renovados, aleluia, Jesus, nós somos transformados, as cadeias das prisões são quebradas, aleluia, Jesus, que nessa noite, aleluia, Jesus, cada um de nós que entramos nessa noite, aleluia, com uma causa, com uma prisão, aleluia, Jesus, aleluia, que venha a ser quebrada, aleluia, Jesus, como eu falei, eu sei da minha, eu sei o que me prende, eu sei qual que é a minha dificuldade, aleluia, Jesus, mas eu creio que nessa da noite, eu vou sair daqui, aleluia, Jesus, transformada, como você também que vai sair daqui liberto, aleluia, Jesus, transformado, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que quando Paulo e Silas começaram a louvar, aleluia, no meio daquela prisão, no meio daquele cárcere, aleluia, Jesus, preso, com os pés presos, aquilo não paralisou ele, aleluia, Jesus, porque eles sabiam quem era o Deus, aleluia, Jesus, que a quem ele servia, aleluia, Jesus, e eles começaram a louvar, aleluia, a palavra do Senhor vem falando, aleluia, Jesus, que de repente sobreveio um terremoto, aleluia, Jesus, e os cárceres foram abertos, as prisões foram abertas, tudo que estava fechado, eles estavam trancados, aleluia, Jesus, o Senhor veio e dissipou, aleluia, Jesus, nessa noite não é diferente na minha, na tua vida, aleluia, Jesus, continue louvando, continue orando, continue buscando ao Senhor, aleluia, Jesus, porque quando nós buscamos, quando nós oramos, nós temos intimidade com o Senhor, aleluia, Jesus, que nessa noite, aleluia, Jesus, nós viemos, aleluia, Jesus, orar ao Senhor, buscar a Ele, como Paulo e Silas fez, aleluia, Jesus, fizeram, aleluia, Jesus, que as cadeias venham quebrar, venham cair nessa noite, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que aquele carcereiro quando entrou, aleluia, Jesus, é isso que acontece, né? Aleluia, Jesus, quando acontece o milagre na nossa vida, aleluia, Jesus, as pessoas que estão do lado, nós somos um testemunho vivo, aleluia, Jesus, eu queria que aquele carcereiro orou para aquele Paulo e Silas, falou, mas o que está acontecendo? O que aconteceu? São nós, aleluia, Paulo e Silas foram testemunhos vivos, todo machucado, todo quebrado, amarrado, psicologicamente, aleluia, desabalado, mas eles não deixaram de adorar o Senhor, e aquele carcereiro quando viu aquilo acontecer, aleluia, Jesus, ele começou, aleluia, a querer tirar a própria vida, aleluia, Jesus, através do meu testemunho e do seu testemunho, aleluia, nós trazemos salvação, aleluia, Jesus, porque a palavra do Senhor diz que ali aquele carcereiro foi salvo,
salvo, não só ele, mas a família dele, aleluia, Jesus. Através da minha e da tua vida, nossa família vai ser salva, vai ser liberta, vai ser transformada, aleluia, Jesus, porque as cadeias vão cair, aleluia, Jesus, porque, aleluia, Jesus, quando nós oramos, quando nós louvamos, apresentamos nossos, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, na presença do Senhor, o Senhor quebra grilhões, aleluia, Jesus, porque você pode imaginar, aleluia, Jesus, o sofrimento de Paulo e Silas preso. Você pode imaginar quando eles começaram a louvar, aleluia, Jesus, e quando viu aquilo tudo acontecer, é isso que acontece na minha e na tua vida, aleluia, Jesus, de repente. Nós cantamos um louvor que de repente, aleluia, Jesus, que o Senhor vem e faz. E eu creio que ali, aleluia, Jesus, Paulo e Silas louvaram o Senhor, engrandeceram o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que os presos ouviam eles louvar, ouviam eles, aleluia, orar. Então nós temos que orar e louvar para que as pessoas que estejam ao nosso redor, aleluia, Jesus, eles possam conhecer esse Deus, aleluia, que liberta, que transforma, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra também do Senhor, aleluia, Jesus, que o Senhor me deu, aleluia, Jesus, aqui, que ali existia 2 tipos de presos, aleluia, Jesus. Um preso fisicamente, aleluia, Jesus. E um preso, aleluia, Jesus, emocionalmente, aleluia, Jesus. Que são Paulo e Silas, eles estavam presos fisicamente, eles estavam presos a correntes, aleluia, Jesus, e naquela prisão. E também preso, aleluia, mas ali dentro havia aqueles presos que não conheciam a Jesus. Eles estavam presos espiritualmente, aleluia, Jesus. Mas Deus proveu enviar Paulo e Silas para aquele lugar, aleluia, Jesus, para salvar aqueles, aleluia, que estavam presos, aleluia, é isso que o Senhor faz comigo e na tua vida, comigo e com você. Ele quer usar a minha e a tua vida, aleluia, Jesus, para quê? Para que nós possamos salvar e libertar os que estão cativos, presos, aleluia, Jesus, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, Jesus, que aquele carcereiro foi salvo, aleluia, Jesus, e é toda a sua família. Mas eu creio, como a palavra diz, que aqueles presos também, aleluia, Jesus, eu creio que eles foram salvos, porque eles ouviram ali, eu creio que não era nem Paulo e Silas mesmo louvando, era o Senhor através da vida dele, louvando com eles ali dentro, igual as 3 jovens na fornalha, não tinha o quarto? Eu creio que ali tinha o terceiro, era o Senhor Jesus Cristo, com Paulo e Silas naquela prisão. Você nunca está sozinho, o Senhor é contigo, aleluia, Jesus. Então nessa noite que venha tirar todo o medo, tudo aquilo, aleluia, Jesus, que vem nos paralisando, que nessa noite, todas as cadeias, todas as prisões, todos os cárceres inferiores, aleluia, Jesus, toda depressão, aleluia, tudo aquilo que vem te paralisar, todo o medo, aleluia, Jesus, que quer te paralisar, quer te parar, aleluia, Jesus, cai por terra nessa noite, aleluia, Jesus. Eu não sei se você veio buscar algo do Senhor, aleluia, Jesus, que você veio buscar, que está te paralisando, você queria fazer algo, mas o Senhor te diz nessa noite que toda prisão caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite, vamos orar, engrandecer o Senhor. A palavra de hoje é essa: ore e louve ao Senhor em meio às dificuldades. Não pare de adorar e nem de buscar o Senhor, de buscar intimidade com o Senhor, aleluia, Jesus. Que nessa noite, aleluia, Jesus, você, aleluia, Jesus, que tem algo, aleluia, Jesus, para ser liberto, tem algo no teu coração, aleluia, Jesus, que, aleluia, oh glória a Deus, que está te paralisando, aleluia, Jesus, que está te prendendo. Eu não sei qual é a tua prisão, mas se você tiver alguma prisão nessa noite, vem até na frente. Vem até a frente, aleluia, os pastores vão estar orando, vão estar, aleluia, Jesus, te ungindo, aleluia, Jesus, orando para que você seja liberto, aleluia, Jesus. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, Senhor Jesus, você que veio, Senhor Jesus, vai tocando, Senhor Jesus, nas vidas, Senhor Jesus, de cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus, toda prisão, Senhor, oh, Senhor Jesus, todo medo, papai, vai tirando em nome de Jesus Cristo, Senhor. Visita, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor Jesus Cristo, vai quebrando as cadeias, Senhor Jesus. O Senhor usou, o Senhor
usou, Senhor Jesus Cristo, papai, Espírito Santo de Deus, Paulo e Silas naquele lugar. Não é diferente nessa noite, Senhor. O Senhor se encontra neste lugar, então vem, Senhor Jesus, com o teu poder, com tua libertação, Senhor Jesus, nessa noite. E desde já eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.